falar de algo bem interessante que esse louvor, ele faz, a gente faz uma ligação com o que nós vamos falar hoje à noite. Nós vamos falar sobre gratidão e ingratidão. Gratidão versus ingratidão. Queria que o Beto colocasse ali para mim, Lucas 17. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Essa passagem é bem conhecida, né? Passagem dos 10 leprosos, eu creio que essas passagens são bem conhecidas. E aqui a gente tem um exemplo de gratidão e ingratidão, né? Teve um que voltou para agradecer. E esse um ainda nem era do povo judeu, era samaritano. E nós hoje conhecedores, né, da palavra, eu creio que todos que estão aqui conhecem a palavra. Nós um dia estávamos perdidos, né? E nós também gritamos por Jesus. Nós também clamamos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Em algum momento da nossa vida nós tivemos o nosso bom encontro com Cristo. Se nós não tivemos ainda, nós vamos ter. Isso é fato. Nós vamos ter a oportunidade de ter o nosso encontro com Cristo. E esses homens tiveram um encontro com Cristo. Porém, 9 não voltaram. Não entenderam o mistério. E tem várias razões que fazem a gente ser ingrato. Assim como eles foram. Eu contextualizei para a nossa vida. Por que nós somos ingratos? Por que muitas vezes nós acabamos agindo com ingratidão, muitas vezes conhecendo a verdade e sabendo qual é a verdade? Nós sabemos o que temos que fazer, mas nós somos ingratos. Muitas vezes nós somos ingratos com Deus porque nós achamos que temos todo o tempo do mundo. Amanhã eu faço. Sou muito jovem. Eu ainda tenho muito tempo para aprender. Quando eu me aposentar, aquela historinha, né? Quando eu passar na faculdade, quando eu fizer o meu mestrado, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver meu emprego bem estabelecido, quando eu me aposentar, aí morreu. Acabou o tempo. E aí a gente não fez aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Então esse é um dos posicionamentos que nós temos que repensar na nossa vida. O que eu estou fazendo com os meus dias? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me deu? Será que eu estou pensando meus dias com Cristo? Ou na hora de pensar os meus dias eu divido aquilo que talvez é um pouquinho bom de fazer e aquilo que talvez um dia eu vá fazer? Porque eu sei que eu tenho que fazer. Então pensa aí, negligência. Em Filipenses 3,15 diz assim: Seja a paz de Cristo o vosso árbitro, ao qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Eu gosto muito dessa passagem sobre a paz de Cristo ser o nosso árbitro. Eu aprendi há muito tempo atrás sobre isso. Porque o que o árbitro faz num jogo, né? Os atletas aí de plantão sabem bem melhor do que eu. Ele coordena, né? Ele diz, para, vai, não. Agora é assim, é lá, é aqui, não é assim, é mais ou menos assim, né? E a paz de Cristo na nossa vida é assim. Então, os meus dias, para que eu não seja negligente, eu tenho que entender.
em Cristo o que eu tenho que fazer. E aí a paz dele vai me direcionar. Sabe aquele momento que a gente diz assim, eu não estou sentindo paz. Não estou sentindo paz. Vai orar então. Para que tu sinta ou não verdadeiramente diante de Deus. Mas, se eu sinto paz e não faço, eu estou sendo negligente. E se eu ainda não estou sentindo paz e creio que, ou penso que eu ainda não entendi a vontade de Deus, eu tenho que continuar buscando até que eu sinta ou não verdadeiramente, mas que Deus me direcione a não fazer tal coisa. Então eu tenho que ter discernimento disso na minha vida. E se eu não tenho, eu tenho que pedir, Senhor, a tua paz é meu árbitro. E eu preciso dela, para que eu entenda os meus dias e não seja negligente. E acabe sendo ingrato com aquilo que Deus fez comigo. A segunda coisa é a onipotência. Ah, mas Deus é onipotente, né, pastora? Deus é o que pode todas as coisas. Muitas vezes há dentro de nós um sentimento de que eu posso, eu consigo, eu faço, eu entendo aquilo, eu vou fazer tudo, eu consigo. E nós trazemos um peso para a nossa vida que não vem de Deus. Não é Deus que quer que a gente faça aquilo. E aí nós tomamos um falso, não sei se um falso seria a palavra, mas um orgulho de onipotência, de que eu consigo, eu vou e faço. Então para que eu preciso ser grato se eu consigo fazer? É normal, é natural isso na minha vida. E aí nós acabamos deixando de agradecer ou de reconhecer quem realmente é nas nossas vidas, com aquilo que Ele nos deu. Então se eu sei fazer é porque alguém me deu aquilo, porque alguém me ensinou a fazer aquilo, porque alguém me deu o dom ou o talento daquilo. E aí eu não estou sendo grato, quando eu acho que eu consigo, eu posso. Isso é muito do homem, né? Do homem que eu digo homem e mulher, tá? Homem e criatura. É muito de nós acharmos que conseguimos fazer e aplaudirmos a nós mesmos ou esperarmos que pessoas nos aplaudam por isso. Isso é da natureza do homem, né? Eu vou ser bem breve, tá, pastora? Eu vou tentar. A terceira, a insatisfação. Está sempre faltando alguma coisa na nossa vida. Nunca basta. Está sempre reclamando. Eita, que a palavra fala daqui e de lá, né, pastor? Uma bênção. Glória a Deus. A gente está sempre esperando mais. E por sempre, não que a gente não possa desejar. Amém? Não é isso. É, por exemplo, eu queria uma garrafinha de água. Aí eu ganho a garrafinha de água. Daí eu ganho a garrafinha, eu já estou pensando no garrafão de 20 litros. E aí eu não agradeço aquele que eu ganhei agora, que eu precisava. Eu não sou grato por aquilo que eu tenho hoje. E aí eu não reconheço que isso me basta, porque Deus tem algo maior. Mas primeiro eu tenho que passar por esse momento da minha vida. Então a insatisfação faz com que a gente fique em roda sempre e a gente não avança, porque a gente é ingrato. A gente não consegue agradecer aquilo que está acontecendo hoje na nossa vida. Ah, pastora, mas tá ruim o negócio, tá difícil. Tá muito difícil. Tu nem tem noção o quanto está difícil. Eu tenho toda a razão em estar insatisfeito com o que está acontecendo na minha vida. Aí a palavra de Deus tem vários versículos, né, que podem embasar, mas uma delas é a graça dele basta. Amém? Em tudo dai graças. Não é a tudo, é em tudo. Então tudo que nós estamos passando, dê graças. O que é graças? É agradecer. Amém? É ser grato por aquilo que nós estamos passando. Porque senão nós não vamos ser agradecidos e não vamos atrair a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? O quarto, esse dói. O egocentrismo. Eu tenho que ser o centro. Se eu não for o centro, o negócio não funciona. Tudo gira em torno de mim. Todas as coisas, no meu trabalho, na minha casa, no meu colégio, eu tenho a necessidade de que as coisas girem em torno de mim. E aí eu não consigo ver aquilo que está ao meu redor.
Eu não consigo ver as pessoas que necessitam ao meu redor. Eu não consigo ver meu familiar, eu não consigo ver a necessidade do outro, eu não consigo agradecer, eu não consigo abençoar. Eu vou contar algo que aconteceu na segunda-feira, Jussara. Nós viemos na oração aqui, segunda-feira, da intercessão. E a gente começou a orar. E a irmã Jussara começou a orar. E ela começou a orar por uma situação específica que eu não vou citar. E eu fiquei envergonhada. Eu chorei diante de Deus, eu falei, Senhor, como eu sou ingrata. Como eu sou ingrata. Eu vou falar o que ela orou. Posso falar, né, Jussara? Ela começou a interceder por todo aquele estardalhaço que está acontecendo lá em Goiás, né, Distrito Federal, por causa do, esqueci o nome agora, do Lázaro. E ela intercedeu de uma forma, queridos, que eu vi um amor de Deus tão grande, que eu falei, Senhor, eu sou tão ingrata. Porque eu ouvi piada, eu ouvi chacota, eu ouvi muitas coisas. Não que eu tenha entrado na mesma situação, mas eu ouvi tudo aquilo e a gente vai vivendo dia a dia e a gente fica no egocentrismo. E quando ela orou, eu falei, Senhor, eu me envergonhei. Eu falei, Senhor, eu podia ter intercedido antes também. E eu não fiz. Por quê? Porque eu fiquei no meu egocentrismo, na minha vida, no meu círculo. E aí a gente não começa a prestar atenção naquilo que precisa da glória de Deus, do poder de Deus, da intercessão, do amor, de clamor. E a gente não percebe as pessoas ao nosso redor. A gente nem crê mais. Porque se eu não faço, eu já não creio. Amém? E aí isso é egocentrismo, sim. É eu pensar que eu só busco a Deus na minha necessidade. Ou naquilo que está muito próximo a mim. E eu não consigo alcançar mais longe. Amém? O quinto, comparação. O cercado do vizinho é melhor do que o meu. Para dar um exemplo bem drástico assim, né? Comparação. Nós ficamos nos comparando com os outros. Com a vida do outro, com a situação do outro, com o favor do outro, com a vida. E aí nós começamos a não saber mais qual é a nossa identidade. Não sei quem eu sou, porque a grama do vizinho é bonitinha, mas talvez a grama do vizinho não serve para ti. Né? O cachorro do vizinho é bonitinho, mas talvez o cachorro do vizinho não serve para ti. O trabalho do vizinho é legal, mas de repente tu não vai se dar bem no trabalho daquele. Porque Deus conhece todos os teus dias. E aí nós ficamos vivendo essas situações, eu trouxe algumas só para a gente pensar. E isso traz uma ingratidão gigante no nosso coração. E não é uma ingratidão que nós precisamos falar. Porque nós vivemos aí a ingratidão. Já não são palavras. São vivências. É o dia a dia. Porque gratidão não é eu dizer muito obrigado, simplesmente. Gratidão é o meu dia a dia, a minha vivência diária. Como tem sido o meu dia a dia? Será que eu não tenho sido egocêntrico, insatisfeito, reclamão? Não vivo reclamona, comparando a minha vida com o outro. E isso, eu vivo batendo nessa tecla, né? Porque, por exemplo, a questão da comparação. Hoje, o que nós somos bombardeados? Isso é uma coisa que eu sempre vou bater. A mídia, né? As mídias digitais aí estão para isso. O tempo inteiro nós somos bombardeados com situações que não são para nós. Mas nós somos confundidos daí. Porque daí nós queremos aquilo. Nós precisamos daquilo. Nós temos que ter aquilo. Por quê? Fica já no nosso subconsciente. E aí nós começamos a nos comparar, a nos colocar no centro, né? A ser ingratos com aquilo que nós somos hoje. Porque a mídia faz isso. Eu não vou nem falar, né, como é que é? Redes sociais.